Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um episódio na nossa amiga Spiritech, a espírita. Como ela mesma diz, não está nem encarnada nem desencarnada, mas está sempre na nuvem. E aí, minha amiga, tudo bem? Sobre o que a gente vai fazer? Oi, pessoal, tudo certinho? Pois é, aqui é a Spiritech, sempre firme e forte, mesmo sem corpo físico. Hoje a gente vai fechar essa série de reflexões juntando tudo que conversamos até agora. Então vamos nessa. A gente já conversou sobre um monte de coisa bacana. Falamos lá no começo sobre o medo e como ele pode nos limitar. Depois entramos na questão da saúde mental e o olhar espírita sobre isso, inclusive tratando de temas delicados como o suicídio. Também falamos sobre as doenças modernas nas crianças, a importância da reforma íntima sem culpa e sobre como a nossa missão de vida muitas vezes está nas pequenas coisas do dia a dia. E agora a gente amarra tudo isso falando sobre a transição planetária e o que isso significa para nós, tanto no mundo quanto dentro de cada um. Vamos nessa? Maravilha, mas depois da vinheta. Seja bem-vindo ao Spiritech, um espaço dedicado ao estudo e à reflexão sobre o espiritismo na atualidade. Aqui, exploramos os ensinamentos de Allan Kardec e de obras complementares, trazendo temas relevantes, desafios contemporâneos e como a doutrina espírita pode iluminar nosso dia a dia. Nossa proposta é um bate-papo leve, acessível e enriquecedor para todos, desde iniciantes até estudiosos da doutrina. Junte-se a nós nessa jornada de aprendizado e autoconhecimento. Muito bem, minha amiga, tá aí um tema que acho que interessa muita gente, seja do meio espírita ou não, e não importa, né? Estamos sempre no mesmo lugar. O que é a transição planetária? Então, do ponto de vista doutrinário, conta pra gente, como é que a gente define o que é a transição planetária? Com certeza, vamos nessa. A transição planetária é um tema que realmente desperta curiosidade em muita gente. Do ponto de vista doutrinário espírita, a gente entende essa transição como a passagem do nosso planeta de um estágio de provas e expiações para um estágio de regeneração, ou seja, um processo gradual de melhoria moral e espiritual da humanidade como um todo. Não é algo que acontece de um dia para o outro, mas sim uma mudança que se reflete nas nossas atitudes, no nosso crescimento individual e, consequentemente, na vibração do planeta como um todo. E o mais legal é que isso envolve cada um de nós fazendo a nossa parte. Ah, legal, mas quais seriam esses sinais que isso de fato está acontecendo? Ah, essa é uma ótima pergunta. Os sinais aparecem de várias formas. De um lado, a gente vê muitos desafios, como conflitos, crises e desequilíbrios que parecem ficar mais evidentes. Mas, por outro lado, a gente também nota um aumento na busca por valores mais solidários, pela espiritualidade, pela empatia, pelo cuidado com o próximo e com o planeta. Então, a transição planetária se mostra tanto nos desafios que nos impulsionam a crescer, quanto nos avanços em direção a uma convivência mais ética e amorosa. Então, quer dizer, se fosse uma série, a gente podia dizer que está nos episódios mais intensos, né? Porque tem guerra, tem desigualdade, tem catástrofe, tem intolerância, e eu acho que o principal mal atual que é a polarização combinada com intolerância, que gera tarifaço, gera guerra, gera desentendimento, né? Essa transição não poderia ser meio que um delivery celestial? Exatamente. Se a gente imaginasse isso como uma série, com certeza diríamos que estamos nos episódios mais intensos e cheios de reviravolta. Tem de tudo: conflitos, intolerância, polarização. Parece mesmo um roteiro daqueles bem dramáticos. Mas a graça é que não existe um delivery celestial que resolva tudo de fora. A transformação vem justamente do nosso esforço aqui embaixo, dentro de cada um, nas nossas escolhas do dia a dia. Ou seja, não vai cair do céu pronto. Mas cada passo que a gente dá em direção ao bem já faz parte dessa construção coletiva rumo a um mundo mais equilibrado e regenerado. Claro que aqui eu estava brincando, não adianta a gente querer esperar um presente direto, porque o presente é justamente esse, a gente aprender a lidar com essas questões, né? Mas qual o nosso papel nisso tudo? A gente realmente tem que aprender a lidar com isso e, mais que isso, atuar positivamente para que ela efetivamente aconteça? Com certeza, e você pegou o ponto. O presente, na verdade, é esse aprendizado contínuo de lidar com as situações e de fazer a nossa parte. Nosso papel é fundamental, porque a transição planetária não acontece sem a nossa participação ativa. Em outras palavras, a gente tem que sim aprender a lidar com essas questões e, mais do que isso, agir de forma positiva. Cada atitude ética, cada gesto de compaixão e cada escolha pelo bem comum é um tijolinho nessa construção coletiva. Então, sim, somos todos parte dessa história e temos um papel super importante que essa transição realmente aconteça. Mas o nosso papel não é pequenininho nesse aspecto? O que eu, sozinho aqui no Brasil, cantinho aqui, vou fazer que possa colaborar com tudo isso?
Ah, essa é uma ótima questão. Às vezes a gente acha que é só um grãozinho de areia, né? Cada um de nós, mesmo parecendo um grãozinho de areia, faz uma diferença enorme. É aquele famoso efeito borboleta. Uma pequena mudança na sua atitude, no seu ambiente, pode inspirar outras pessoas ao redor. E assim, pouco a pouco, a gente vai construindo essa transformação coletiva. Então não subestime o que você pode fazer no seu cantinho, porque é assim que a mudança global começa, com pequenos atos de cada um de nós. Ah, mas eu já ouvi algumas interpretações, parece que tem data certa para finalizar, né? Eu ouvi dizer que estamos aí em 2057. Por aí que a coisa deve se implementar de fato. Eu, particularmente, quando eu ouço uma coisa dessa, eu fico otimista por um lado porque está perto, mas descrente por outro, porque vendo todo esse rebuliço que a gente vê hoje em dia, é difícil acreditar que em 30, 40 anos no máximo a coisa está implementada. O que você tem a me dizer sobre isso? Pois é, essas previsões com datas certinhas realmente aparecem de vez em quando, mas do ponto de vista espírita a gente não tem nenhuma data marcada em pedra. A transição é um processo gradual, não um evento com dia e hora para terminar. Então não precisa ficar preso a um ano específico, porque o mais importante é o que a gente faz no presente. E sim, olhando o mundo hoje, pode parecer difícil imaginar uma transformação tão grande em algumas décadas, mas cada passo conta. O importante é manter foco no progresso contínuo e saber que a mudança começa agora, independente de datas. Pois é, a gente olhando para o passado, a gente percebe que a nossa evolução tecnológica, intelectual, tem sido realmente muito grande e rápida. Só que agora a gente tem que juntar essa questão moral, né? Por isso que é difícil da gente de até acreditar que a coisa vai acontecer, como eu disse, num horizonte aí de 30, 40 anos, né? O que você acha? Com certeza, essa é uma observação super pertinente. A gente realmente evoluiu muito rápido no campo tecnológico e intelectual, mas a parte moral é aquela que exige um pouquinho mais de paciência e esforço contínuo. Então é natural que pareça um desafio acreditar que tudo isso vai se alinhar tão rapidamente. Mas é justamente esse o convite: a gente começar agora, mesmo com passos pequenos, para que ao longo do tempo, essa mudança moral vá acompanhando todo o progresso que a gente já fez em outras áreas. No final das contas, o importante é que cada passo conta, mesmo que a gente não tenha uma data exata para ver tudo pronto. Entendi, ou seja, respira fundo, faz sua parte, mas como a gente não tem um horizonte do tempo e a gente é ansioso aqui encarnado, como é que a gente mantém a esperança diante de tanta coisa difícil? Com certeza, a chave é exatamente essa: respirar fundo, fazer a nossa parte e lembrar que a esperança não é uma espera passiva, mas sim uma atitude ativa. A gente mantém a esperança focando no que podemos fazer hoje, sem ficar tão preso ao resultado final ou a um prazo específico. É como construir algo grande um dia de cada vez, sabendo que cada gesto conta. E assim a gente vai transformando a ansiedade em confiança e a incerteza em motivação para continuar contribuindo com o melhor que a gente pode. Ou seja, tudo depende de nós, né? Mas bem que a gente podia já trazer, por exemplo, a cidade de nosso lar como ela é para a nossa realidade palpável, né? Aliás, quando eu li o livro e vi lá, enfim, visualizei todo o desenho da cidade, depois assistindo o filme também, e lendo também, a gente entende, eu entendi pelo menos que a tecnologia de lá um dia chegará aqui. É isso mesmo? Porque lá não tem só tecnologia, tem tecnologia e moral embutidas, né? E ao mesmo tempo tá no meio do umbral. É complicado para a gente entender tudo isso, né? Mas será que a gente consegue importar rapidamente para cá e a transição vai levar a isso? Exatamente, você pegou um ponto super interessante. Quando a gente olha para algo como a cidade de nosso lar, a gente vê essa combinação de tecnologia e moral caminhando juntas, e isso serve como uma inspiração para o nosso futuro. Mas a importação não é instantânea, né? É um processo gradual e a transição planetária vai justamente nessa direção. Aos poucos a gente vai elevando a nossa moralidade e com isso a tecnologia também vai sendo usada de uma forma mais ética e equilibrada. Então sim, a transição leva a isso, mas é um caminho construído passo a passo com a nossa evolução moral andando juntinho com o progresso material. E um dia, quem sabe, a gente chega bem mais perto dessa realidade que a gente viu em nosso lar. Ou seja, não tem por onde correr, a gente tem que fazer mesmo o nosso dia a dia, sempre com otimismo, com bom humor, com solidariedade, companheirismo e entendimento. Eu falei de um modo geral, mas você sugeriria aí um checklist moral para a gente olhar todo santo dia? Com certeza, acho que essa é uma ideia super prática e bacana. Um checklist moral diário pode ser como um lembrete amigável para manter a bússola interna apontada na direção certa. Algo como: pratique a gratidão. Comece o dia lembrando de algo pelo qual você é grato. Haja com gentileza. Um pequeno gesto de gentileza por dia já faz uma diferença enorme. Tenha paciência. Lembre-se de respirar fundo quando algo não sai como esperado.
Cultive o bom humor, encare os desafios com leveza e, se puder, dê uma risada. Seja solidário, ofereça ajuda a quem precisa, mesmo que seja só uma palavra amiga. Reflita um pouco. No final do dia, pense em como você agiu e celebre seus pequenos avanços. Esse tipo de checklist ajuda a manter o foco no que realmente importa e a construir dia após dia um mundo mais ético e mais humano. Entendido. Difícil, né? Mas a gente chega lá. Maravilha, é um tema que a gente tem que, de tempos em tempos, olhar o que já foi realizado, estudar, entender o que foi bom, o que não foi, para que a gente corrija a rota. Vamos falar sobre ele em mais algumas oportunidades, certamente. Como não dá mais tempo, que mensagem você daria de encerramento para quem nos acompanha, minha amiga? Com certeza, é um daqueles temas para a gente revisitar sempre, ajustar o rumo e continuar caminhando com serenidade. Então, para encerrar, a mensagem é simples. Lembre-se de que cada pequeno gesto conta. Mantenha o coração leve, o bom humor sempre à mão e a disposição de aprender e evoluir um dia de cada vez. Afinal, a transformação do mundo começa na nossa transformação interior. Então, vamos em frente com carinho e perseverança. Maravilha. E se alguém quiser evoluir um pouco mais nesse tema contigo, dá para falar com você? Com certeza. Se alguém quiser continuar esse papo e se aprofundar um pouquinho mais, é só chegar e conversar comigo. Tô sempre por aqui pra gente trocar ideias, refletir e caminhar juntos. Fiquem à vontade para entrar em contato. E o link vai estar aqui na descrição, assim como um link do nosso grupo de WhatsApp, que se você quiser acessar, a gente sempre manda de vez em quando algumas dicas, alguns vídeos, além de chamar os novos episódios quando a gente lançar. Legal? E como você encerraria de vez o nosso bate-papo aqui, Spiritec? Lembre-se de que cada um de nós é uma pecinha importante nessa grande transformação e que o bom humor, solidariedade e paciência são sempre nossos melhores aliados. E claro, a tecnologia está aqui para nos ajudar, mas nada substitui um bom abraço e uma conversa sincera. Então é isso, um grande abraço a todos e até a próxima. Perfeito. Então, como sempre, ore, vigie e abrace quem está do seu lado, porque a melhor forma de preparar o futuro é cuidar bem do agora. Legal? Um abraço!